Olá pessoal, boa noite. Bom, estamos aqui para mais uma live desse mês de abril, a 21ª live do mês, a penúltima. Tá acabando a nossa série de 22 lives no mês de abril. Amanhã a gente encerra essas 22 lives. Vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para que o pessoal consiga se conectar, para que a gente faça conexão com a professora Camila, que é a professora convidada de hoje, e nós já iniciamos o nosso bate-papo, tá bom? Olá, Olá, boa boa noite, noite. professor Paulo, boa noite para quem está entrando. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom, gente, para mim, tanto o áudio como o vídeo da professora Camila estão ótimos. Vou pedir para vocês darem esse feedback para nós também. E a gente vai dar 2 minutinhos para o pessoal que está acessando, o pessoal que vai acompanhar a live, e a gente já inicia o nosso bate-papo, tá bom? Legal. Então, Eu o estou sem o pessoal já fone, mas eu acho que o áudio tá ok, né? Qualquer está coisa eu coloco aqui. dando para ouvir super bem. O pessoal que for entrando, se quiser falando da onde é, se quiser já ir mandando a sua pergunta, a sua dúvida, né? A gente brinca, tava na abertura da live falando que essa é a nossa 21ª live do mês, né? Amanhã é a última É. dessas 22 e e é muito legal porque ao longo dessas lives o pessoal tem participado bastante, o pessoal tem interagido bastante. Eu acho que isso é o legal. Já vi várias pessoas entrando, vários alunos nossos da pós, a Rainara, que é aluna nossa que está se formando agora na pós de ortopedia, Ah, a que Aurita, que bacana. foi minha aluna da pós de neuro da Unicamp, trabalhou comigo ainda um bom tempo na clínica também. Legal, Ah, gente. alguns pacientes, Eu alguns vou. colegas, alguns ex-alunos. Muito bom. Ah, teve vários ex-alunos seus que quando eu postei no meu status. E eu tenho É. alguns ex-alunos seus que foram meus alunos depois de pós, né? Ah, mandaram palminha, ai, adoro a professora, não sei o que. Eu falei, ah, seus bandos de puxa-saco. Que bom, fico feliz. Fico feliz, espero aí contribuir, né? Passar um pouquinho de informação a respeito da DTM, que é esse tema que eu particularmente adoro, sou apaixonada. Espero também poder contribuir com os nossos seguidores aí, tirando dúvidas a respeito dessas disfunções. Legal. Bom, gente, qual que é a ideia, né, que a gente tem seguido nas nossas lives? A ideia mesmo é fazer um bate-papo, né, a gente falar um pouquinho sobre o tema, a professora vai abordar um pouquinho o tema, a questão como a fisioterapia pode atuar nessa frente, mas também a ideia é que a gente consiga tirar as dúvidas. Se algum de vocês já trabalha com isso também, quiser compartilhar a sua experiência, né, ou se tem alguma Perfeito. dúvida de como entrar nessa área, que caminho seguir, né, enfim, a ideia é a gente bater um papo mesmo, tá bom? Lembrando que não todas não, porque teve duas que o Instagram fez o favor de não permitir a gente salvar, mas fora essas duas, as outras 20 lives nossas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, só vocês colocarem lá no YouTube Fisioterapia Campus, vocês vão encontrar o nosso canal. É só vocês se inscreverem, ativem lá a notificação, para toda vez que a gente postar um vídeo novo, uma live nova, vocês tenham acesso a isso, tá bom? Lá também a gente vai colocar sempre algumas videoaulas, alguns vídeos explicando alguns temas, então fiquem de olho. Combinado? Bom, vamos começar? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, sou fisioterapeuta, especialista na área de neurologia adulto, na área de unidade de terapia intensiva, tenho MBA na área de gestão de pessoas. Hoje sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional e da Fisioterapia Campus. Eu estou recebendo a professora Camila Zanoni, que é professora nossa. Eu preciso pegar a lista, né, das pós que ela é professora nossa. Ela Imagina. é, ela é professora da nossa pós de saúde da mulher. Ela é professora da pós de cardiorrespiratória adulto, neonatal e pediátrico. Ela é professora da pós-graduação de ortopedia e desportiva. Esqueci alguma? E acho que tá faltando uma, não? Cardio. Não, Cardio, acho que são três. cardio, saúde da mulher e ortopedia.
Cardio, saúde da mulher e ortopedia, acho que é isso. Deve ter mais uma que eu devo estar colocando ela. Ah, na verdade, tem um Uhum. projeto que a gente vai lançar, que é uma pós nova que ela está mais do que envolvida. Ao longo da live, talvez eu conte. Na verdade, a gente vai contar um monte de projeto novo que a gente está por aqui, então Oh, fiquem coisa boa. cientes. Doutora, por favor, se apresente. Então, meu nome é Camila, pessoal, eu sou fisioterapeuta. É, apesar de atuar atualmente com um DTM, minha primeira especialização é numa área totalmente diferente, né? Que é a área de UTI, adulto, pediátrico e neonatal, onde eu atuei por algum tempo. E depois eu acabei, né, indo para outros caminhos, principalmente o caminho acadêmico. Então, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, na área de ciências médicas. E por isso eu acabo trabalhando bastante com fisiologia humana, lecionando nessa área, tanto na pós-graduação como muitos anos na graduação nessa área. E atualmente também sou professora universitária da graduação em Indaiatuba e supervisora de estágio. E há alguns anos eu me interessei pela área de disfunções temporomandibulares, porque a princípio, porque eu tenho disfunção temporomandibular e é algo que começou a me incomodar e não tinha profissional que tratasse, né? Que trabalhasse nessa área. O meu marido também tem disfunção temporomandibular e tantos outros conhecidos. E aí isso me chamou bastante atenção porque cadê o fisioterapeuta para atuar numa área que tem um vasto campo de atuação, porque falta mão de obra, né? E eu fui fazer um primeiro curso, então, se não me engano, em 2015, e me apaixonei pela área e de lá para cá fiz vários outros cursos, várias outras formações, inclusive do professor Mariano Rocabado, que é um nome maior aí nessa área, foi quem começou toda essa trajetória, né, de estudar. Ele estuda há mais de 50 anos, hoje ele tem, acho que 80 e alguns aninhos, e é um pesquisador muito antigo dessa área, com vários livros publicados. Eu acho que quase todos os grandes nomes aí do Brasil que atuam com disfunções temporomandibulares foram alunos do professor Mariano Rocabado. Ele é do Chile e depois disso, eu fiz outros cursos com grandes professores e hoje amigos, né? Por exemplo, o professor Marcelo Tenreiro, tive o prazer de fazer o curso com ele, depois de monitorá-lo, ainda continuo monitorando os cursos dele aí pelo Brasil sempre que possível. E foi dessa maneira que começou a minha trajetória com a DTM. Hoje atuo, né, tanto na área acadêmica quanto na área de consultório, especificamente nessa área, só estou trabalhando com cabeça e pescoço. Então, eu trabalho com disfunções temporomandibulares e outras comorbidades associadas, cervicalgia, zumbido, que é muito comum nesses pacientes, a gente vai falar um pouquinho disso, cefaleia. Então, cefaleia, as mais comuns, que são a tensional, cefaleia cervicogênica, e tonturas, né, que são as vertigens que normalmente acabam acometendo também os pacientes com disfunções temporomandibulares e afins. Então, hoje eu trabalho mais nessa área. Legal. Bom, eu já vou começar começando pelo começo, né? Como Vamos lá. vamos começar pelo tema da nossa live, né? Que muita gente fala assim, ah, mas por que não ATM, né? Por que DTM? Qual que é a diferença? As pessoas fazem uma grande confusão nesse sentido, né? Porque a ATM diz respeito à articulação. Então, a articulação temporomandibular, que são as estruturas que fazem parte da articulação. Então, bem aqui próximo do ouvido, né, ela se localiza um dedinho aqui, 1 centímetro à frente do tragus da orelha. Então, bem nessa regiãozinha do ouvido é onde se localiza a articulação temporomandibular. E por que esse nome, né? Porque essa articulação ela é formada pelo osso temporal,
né? Então, que está localizado aqui, dá para ver? Acho que dá para ver aí, né? Aqui no crânio, e pelo côndilo, pela cabeça da mandíbula, formando basicamente essa estrutura, né? Então, o osso temporal e a cabeça, o côndilo da mandíbula. Entre os dois, nós temos um disco articular, que é um disco fibrocartilaginoso, que ele serve de amortecedor orgânico. Então, ele é basicamente para evitar o contato do osso com o osso. A gente vai falar bastante desse disco hoje, né? Então, a articulação, ela é denominada ATM. Nós temos duas, né? Então, a articulação esquerda e a articulação direita. Apesar de serem duas, é diferente do ombro, né? O ombro, por exemplo, nós temos dois, eu trabalho com o ombro direito de uma vez e quando eu quiser eu movimento esquerdo. Aqui não. Aqui nós temos duas articulações que trabalham juntas. Eu não tenho como abrir a boca, por exemplo, e abrir parcialmente a boca, movimentando sua articulação do lado direito ou vice-versa, do lado esquerdo. Então, essas duas articulações, elas precisam de uma sincronia bastante importante para que funcionem muito bem do ponto de vista biomecânico, funcional, né? E o que é a disfunção, que é a DTM? Então, a DTM, na verdade, segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, ela é um conjunto de sinais e sintomas de distúrbios que incluem os músculos da mastigação, e aí nós vamos falar quais são os principais, são muitos, mas existem alguns principais, e várias outras estruturas associadas, né, além das próprias estruturas articulares. Então, inclui ossos, ligamentos, tendões, né, as próprias musculaturas, enfim. E estruturas que também pertencem ao sistema chamado de estomatognático, que é um sistema, né, que inclui todo esse aparato, né, da musculatura mastigatória e mais estruturas associadas com deglutição, né, a boca como um todo, os dentes, a língua, enfim. Então, qualquer estrutura acometida que tenha essa relação com, né, a função mastigatória faz parte do sistema estomatognático. Ok? Bom, Então, DTM é a disfunção não só da articulação, como eu falei, como de musculaturas ou outras estruturas que estão ali próximas, que têm uma relação funcional associada. eu acho que fica muito claro, gente, toda vez que a gente pensa em biomecânica, toda vez que a gente pensa em movimento humano, se a gente for pensar quais articulações estão mais suscetíveis a sofrer disfunções, tem muito a ver com o uso e quanto que eu tenho de musculatura envolvida nesse processo, né? Com Se a gente certeza. for pegar dentro disso que a professora está falando, a gente está falando de uma articulação que não tem praticamente descanso, né? Porque o grande erro é a gente pensar assim, Deveria ter, né? deveria ter, né? Mas eu não fico o dia inteiro mastigando. Ok, a gente até brinca, se você não está mastigando, você está falando. Né? Então, ou seja, é uma articulação que ela não é uma articulação só de força. Ela é uma articulação que ela também precisa não só ter força, mas ela precisa ter uma fluidez adequada. Não adianta você ter uma Exatamente. musculatura forte se você não tiver uma boa mobilidade dessa articulação. Né? Isso a gente Sim. vai conversar bastante aí ao longo da nossa live. Bom, para quem entrou agora, depois eu já ter falado. Podem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, a gente vai conversando ao longo da nossa live. Já que a gente falou sobre a questão da articulação, eu queria que a professora falasse um pouquinho do que envolve essa articulação. Quais são os músculos? Óbvio que a gente não vai falar todos os músculos envolvidos, mas a gente sabe que tem alguns músculos que são chave, digamos assim, né? Exatamente. E principalmente o que vale a pena a gente levar em consideração de cada um deles.
Certo. Como eu já falei, né, a articulação é formada pelo osso temporal, que é um osso do crânio. Então, isso é muito importante nós lembrarmos, porque não adianta, durante a avaliação fisioterapêutica e o tratamento fisioterapêutico, eu levar em consideração somente a mandíbula, por exemplo, né? Então, eu preciso lembrar que existe um osso do crânio que é fixo e que eu tenho uma mandíbula móvel que fazem parte dessa estrutura, além do disco articular e de todos os ligamentos associados, né? E os músculos que fazem parte dessa articulação, os principais, os músculos-chave, são principalmente o masseter, que se você apertar os dentes, você que está aí assistindo, que se quiser fazer esse teste, pode fazer. Se você apertar, né? Ele pula aqui no teu dedo, você consegue palpar todo o ventre do masseter. Então, o masseter é um músculo bastante importante, ele é elevador de mandíbula, então ele fecha a boca, né? Outro músculo muito, muito, muito importante, que nós temos uma abordagem assim, bem específica, ele precisa fazer parte do nosso tratamento durante, né, as disfunções temporomandibulares, é o temporal. Então, nós temos o osso temporal e nós temos o músculo temporal, que é formado por 3 ventres, basicamente, né? Que é o temporal anterior, que fica bem aqui no finalzinho da sobrancelha, mais ou menos. Da mesma maneira, se você apertar os dentes, você consegue palpar o ventre anterior do temporal. Aqui, né? E mais para cá, mais ou menos na direção do ápice da orelha, nós temos o ventre do temporal médio. Então, da mesma maneira, se nós apertarmos os dentes, nós conseguimos palpá-lo. E um pouquinho mais para trás, nós temos o temporal posterior. A melhor forma de palpá-lo é fazendo uma retrusão da mandíbula, como se fosse empurrar o queixo para trás, que é uma função bem importante desse músculo, tá? Então, o músculo temporal, mais o masseter, e tem vários outros, mas outros 2 muito importantes nessa dinâmica toda são os músculos pterigoideus. Eu falo, parece um xingamento, né? Para quem não é da área. O pterigoideu, aliás, os 2, né? Nós temos o pterigoideu lateral. Esse é muito, muito importante, porque ele se insere na cápsula, né, da articulação. Então, ele se insere na própria articulação. Então, quando ele fica tenso, isso reflete muito na articulação, gerando dor. Então, os pacientes muitas vezes têm vários pontos gatilhos, vários pontos de tensão nessa musculatura que precisam ser liberadas para que a gente consiga ganhar uma melhor mobilidade articular e que isso acabe, né, provocando uma melhor funcionalidade também da articulação, melhor abertura de boca, enfim, né? E um outro muito, muito importante que dá um trabalhinho também legal é o pterigoideu medial. Eu falo que ele é análogo ao masseter porque ele está embaixo do masseter, né? Então, eu não consigo palpá-lo dessa maneira. A melhor palpação é por dentro da boca. Alguns estudos, né, trazem uma palpação que pode ser realizada, por exemplo, bem aqui abaixo do ângulo da mandíbula, pedindo para o paciente colocar a língua no céu da boca. Quando ele faz isso, o ventre pula aqui. É certeza que eu... Desculpa. É certeza que eu consigo palpar exatamente o pterigoideu medial nessa posição? Não. Não é, porque nós temos muitas musculaturas aqui, né? Os músculos ióideos, que são vários e passam nessa região intramandibular, então eu não consigo ter exatamente um ponto de palpação do pterigoideu medial. Por isso a gente acaba fazendo por dentro da boca. O problema é que é desconfortável, né? A maioria dos pacientes não gosta ou sente náusea, sensação de náusea, vômito, enfim, aí é um pouco complicado. Mas eu não posso descartar outras musculaturas, acabei de falar do ióide, né? O ióide é um ossinho, pessoal, para quem não é da área, que ele está localizado aqui, ele tem uma importante função, inclusive, na deglutição. E aqui nós temos vários músculos
que sobem, né, e se inserem nessa região próxima da articulação e que, quando tensos, acabam causando muita dor. Temos um músculo muito importante que causa bastante dor aqui, que é o de gástrico anterior e o posterior. Então, esses dois músculos também são pontos chaves, assim, do nosso tratamento fisioterapêutico, precisam ser tratados, precisam ser liberados para que a dor, a sintomatologia do paciente melhore, né? Além disso, não podemos esquecer de esternocleido, escalenos, trapézio, elevador da escápula. Todos esses músculos precisam ser trabalhados, porque existe uma importante relação da dor cervical com a disfunção temporomandibular. Então, basicamente, são esses. Vocês viram que eu falei para ela só falar algumas, vocês viram o tanto de músculo envolvido nesse processo. E é por isso, gente, que às vezes algumas pessoas falam assim, Paulo, mas não dá para, por exemplo, um recém-formado trabalhar com DTM? É muito difícil porque isso não é tão abordado na graduação, né? Apesar de tudo isso que a Exatamente. gente conversou, teoricamente, é passado, por exemplo, anatomia, os professores se preocupam muito mais com a anatomia do aparelho locomotor do que a anatomia da musculatura da face. Normalmente, o que eles passam? Temporal e masseter. Masseter, exatamente. Acho que às vezes nem ouvem na graduação falar de pterigoideu e de Exatamente. gástrico, por exemplo. Então, por isso que, para quem se interessa com essa área, é natural você ter que fazer um curso de aprimoramento específico para isso, porque vocês perceberam que, assim, é uma área que demanda uma atenção muito grande. E como a professora Camila falou, um dos nossos intuitos com essas lives também é mostrar as áreas que são pouco exploradas, digamos assim, pela fisioterapia. Existem áreas que a gente sabe que está muito saturada, né? Em compensação, tem áreas que são extremamente carentes, né? E a parte de cefaleia, a parte de cervicalgia, né? E as DTMs como um todo, é uma área que muitas pessoas são acometidas por isso, né? Então, falta profissionais para poder fazer esse tipo de atendimento também. Eu Com certeza. vou, eu vou começar a fazer algumas perguntas que o pessoal já foi mandando aqui um monte de pergunta. Eu Vamos lá. acredito que seja uma paciente sua, a Paula Vieira, falou assim, Camila, mãos de fada. Beijo, Eu Paula. já vi aqui vários professores nossos aqui pela live, a Monique, o professor Rodolfo, o Ellison, que foi meu aluno da graduação e também foi seu aluno. Eu já vi algumas perguntas aí com relação à Eu oclusão. estou voltando Esse aqui. é um Eu vou ponto voltar aqui. polêmico. Tem algumas antes. Cadê? Aqui, que foi da Fran, que foi minha aluna de graduação também. Gostaria de saber sobre os estralos. O que provoca isso? Então, vou tentar explicar. Existem vários tipos de DTM. Eu falo que DTM é um verdadeiro guarda-chuva, onde nós temos várias subclassificações, né? Que as causas podem ser anatômicas, então pode haver um dano estrutural anatômico ali que pode predispor o indivíduo à disfunção. Nós temos fatores que também são considerados como precipitantes, como ansiedade, estresse. Altos níveis de estresse é a época que os pacientes mais referem dor, queixas, dor principalmente de difícil manejo. Então, a gente precisa começar a lidar, né, com o paciente, às vezes indicar para um profissional qualificado para trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, para diminuir o nível de ansiedade, tentar trabalhar esse estresse para que a gente consiga atuar. E os fatores que são considerados como perpetuadores, que são, por exemplo, o bruxismo, que é o apertamento, né? Que pode ser em vigília, que é durante o dia, ou o bruxismo noturno. Então, aquele indivíduo que aperta os dentes à noite e aí é difícil controlar. Tudo isso pode causar o famoso estalo. O estalo, ele é, na verdade, um sinal de recaptura do disco. O que isso quer dizer? Então, nós temos disfunções temporomandibulares
que são chamadas de disfunções ou deslocamento de disco, né? Com redução ou sem redução. Com redução é quando tem o estalo, ou estalido, né? Porque como ele é em menor volume do que muitas vezes em outras articulações, nem sempre, né? Mas nós chamamos de estalido. Então, o estalido, o que acontece? Normalmente, como eu falei, eu preciso representar aqui ou desenhando ou com as mãos, viu, gente? É uma mania. Então, nós temos lá o temporal e, né, acho que é melhor assim, né, Paulo? Acho que é assim. E a cabeça da mandíbula. Entre os dois, nós temos o disco. O disco, ele tem uma determinada relação cêntrica que ele precisa manter entre os dois ossos para que ele consiga deslizar facilmente durante a abertura e o fechamento da boca. Então, por exemplo, quando eu abro a boca, a mandíbula, ela faz isso aqui, né? Então, ela desce e vem para frente. Então, a gente abre a boca e o que acontece? Esse disco, ele precisa acompanhar esse movimento. Então, normalmente a gente abre a boca, o disco vem até bater aqui na eminência do côndilo e aí na eminência do temporal. E aí o que acontece? Ele para ali e não passa essa eminência. Mas pessoas, por exemplo, que abrem muito a boca, que são hipermóveis, algumas condições físicas favorecem essa hipermobilidade. Eu brinco às vezes que é a boca de jacaré, né? Porque nós temos um limite articular funcional, que é um pouquinho variável na literatura, mas é de aproximadamente 3 dedos. 3 dedos da pessoa, do paciente, tá? É isso aqui, na horizontal. Então, esses 3 dedos equivalem a mais ou menos de 38 a 42 milímetros. Algumas literaturas já consideram que uma abertura acima de 45, 46 milímetros caracteriza um indivíduo hipermóvel. Então, ele tem uma hipermobilidade condilar. Ele abre muito a boca. E, às vezes, essa pessoa vai bocejar inúmeras vezes, abre muito a boca, ou a pessoa vai comer um Big Mac, né? Inclusive, a gente precisa trabalhar todos esses hábitos aí, principalmente para o paciente hipermóvel, e que isso predispõe a um deslocamento maior desse disco. Esse disco ele não fica solto lá no espaço articular, ele é preso, né, por alguns ligamentos, e um desses ligamentos principais que prendem o disco aqui na região posterior é chamado de tecido retrodiscal, também conhecido como zona bilaminar. O Marcelo Tenreiro, não sei se está aí, ele disse que ia tentar entrar, mas ele chama de área sagrada. Eu acho muito engraçado isso, porque é uma área sagrada mesmo. É uma região extremamente inervada e quando comprimida, ela gera muita dor, dispara muito potencial de ação e o paciente sente uma dor bastante importante. E o que acontece? Quando o paciente abre demais a boca, o disco tem que se deslocar mais para poder acompanhar esse movimento. E esse ligamento aqui, que é bastante elástico por sinal, como um elástico, ele consegue se distender. Imagine que se você pega a ponta de um elástico, eu a outra, gente, estira demais esse elástico por várias vezes seguidas e muitas vezes ao longo do dia. O que acontece? Ele vai ficando frouxo. E com o ligamento não é diferente. Esse ligamento começa a ficar frouxo, esse disco começa a ficar deslocado mais anteriormente. E aí ele começa a escapar com bastante facilidade. Então, ele escapa, né? Fica localizado mais anteriormente. Aí, quando a pessoa começa a abrir a boca, pá, estala. Por que que estala? Porque ele é recapturado, ele volta para o lugar. Mas normalmente durante o fechamento, hora que estou fechando aqui, elevando a mandíbula, ele escapa e volta a ficar anteriorizado novamente. Tá? Então, esse é o deslocamento de disco com recaptura. Então, ele escapa, fica deslocado anteriormente, na grande maioria das vezes, ele pode deslocar para vários outros sentidos, tá? Mas em mais de 90% dos casos, ele desloca anteriormente. E depois, gente, estou com uma tosse, desculpa, não é corona, é alérgica mesmo, já faz uns 40 dias.
Ainda bem que a tela protege, né? E aí, o que acontece? Esses são os barulhos. Existem alguns estágios que nos dão um direcionamento da progressão dessa disfunção, e que eu posso falar disso depois. Mas existe também os casos onde há o deslocamento de disco sem redução. Então, esse disco deslocou, ele não consegue mais ser recapturado e não tem barulho. Então, nem sempre, prestem bem atenção nisso, hein, pessoal? Nem sempre não ter barulho é bom. Na Depende de verdade. toda uma avaliação física, né, que nós fazemos, e a própria avaliação, até no serviço onde eu trabalho, eu tenho liberdade para pedir ressonância magnética. Mas eu não peço na grande maioria das vezes, porque a clínica do paciente já me disse se ele tem um deslocamento de disco com ou sem redução na grande maioria das vezes. E muitas vezes a ressonância, ela mostra lá, traz a imagem, algo muito importante que nós temos, mas é um exame extremamente caro, né? Nem todo mundo tem condições de fazê-lo. E com a clínica, com uma boa avaliação, a gente consegue tratar e ter resultados excelentes, mesmo sem um exame de imagem aí para conduzir a nossa terapia. E Legal. dá para ver o deslocamento numa simples abertura de boca. Eu já vou que a gente tem um monte de pergunta, mas antes queria só mandar dois abraços, um para o professor Maurício Gomes, que é um Ah, dos nossos Maurício. professores da pós-graduação. Um outro abraço para o doutor Antônio Gomes, que inclusive é um médico de cabeça e pescoço, que também está acompanhando aqui a nossa live. Tive o prazer de trabalhar com ele lá na Casa de Saúde. E vamos lá, agora eu preciso subir, que tem um monte de pergunta aqui para cima. E já Vamos foi mais lá. da metade do tempo da nossa live, mas a gente vai tentar responder todo mundo. Depois a gente faz uma só para responder perguntas, né? Aliás, eu já vou lançar o primeiro spoiler já aqui, Ai, meu Deus. que eu vou lançar já o primeiro spoiler. Vocês devem ter percebido, e eu acho que essa é uma das lives onde mais está gerando perguntas e dúvidas, porque realmente é um tema que a gente vê muito pouco na graduação, se é que vê na graduação, né? E como a gente fala, tem uma população muito grande para ser trabalhada com isso. Então, gente, era um curso para a gente já ter lançado agora para esses meses, mas com tudo isso que aconteceu, a gente acabou postergando. Porém, no mês de agosto, a gente vai ter um curso de disfunções temporomandibulares com a professora Camila, tá? Aqui na nossa sede em Campinas. Se Deus quiser, até em agosto vai estar tudo normalizado, tudo em Esperamos que ordem, sim. né? Então, quem depois quiser mais informações, no nosso Instagram tem um link na nossa bio, é só vocês clicarem, tem lá, informação sobre curso. Cliquem lá e falem assim, gostaria de informações do curso de DTM. Não faz isso agora, porque senão a Simone vai receber e ela ainda nem sabe que a gente está lançando esse curso. E ela vai me matar. Então, mandem amanhã isso daí, que eu já vou ter passado as informações para ela. Eu e a professora Camila, a gente já conversou já ao longo do dia, tá bom? Mas é um curso que a gente está preparando aí com muito carinho para vocês. Aqui, a Fran já mandou assim, por favor, uma live só de respostas. Eu vi. Faremos, sem problema nenhum. E fora que nem vai dar para comentar muito hoje, né, das comorbidades. Eu vi que tem gente perguntando de enxaqueca. Sim, tem muita relação de não enxaqueca, que é a migrânia propriamente dita, mas de cefaleia no geral com DTM, né? Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que sempre o pessoal pergunta, até a professora tinha comentado sobre a questão da musculatura que envolve a DTM, e a Daisy perguntou se eu posso ter relação de DTM com ponto gatilho de trapézio ou de musculatura estabilizadora do cervical. Sim, Daisy, sim. Nós temos vários pontos gatilhos dessa musculatura toda. Trapézio irradia muito para o ouvido, é bastante comum para a região aqui atrás da orelha, dores de cabeça. Suboccipitais, por exemplo, costumam irradiar e dar dor de cabeça, que o paciente fala, eu tenho uma dor no fundo dos olhos, né?
e o que é isso? E vai, usa medicações e a dor não melhora. Ponto gatilho de suboccipitais, muito comum. Escaleno, como eu falei, esternocleidomastoide, são músculos-chave que acabam desencadeando essas dores que nós chamamos de dores orofaciais. É muito, muito comum. Ó, já vi que tem uma outra pergunta aqui, o pessoal perguntando sobre a questão de alteração postural e DTM, se tem relação isso. Com certeza, muita relação, inclusive existem vários estudos já, o pessoal do RP trabalha bastante. Opa! Recebi uma ligação aqui, tive que apertar ou recusar. Econ também. A Tainara, um beijo, Tainara. Tainara é professora do curso de disfunções oculomotoras, viu, professor Paulo? Excelente. Fiz o curso dela lá em Vila Velha, no Espírito Santo, no ano passado. E aí, a Tainara, inclusive, é alguém que trabalha muito com posturologia. E aí, existem até alguns testes que nós fazemos, posturais, para poder avaliar a relação da DTM. A DTM, inclusive, voltando um pouquinho na pergunta que a Deise tinha feito da musculatura, ela é um ponto ali de conexão de cadeias musculares, né? De fáscias, enfim. Então, existem muitas e muitas relações, captores podais que podem interferir aí na dor, na disfunção. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da avaliação. Postura de cervical, principalmente. Legal. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, como a professora Camila falou, e isso o professor Thiago, que é quem aborda a disciplina de posturologia na nossa pós de ortopedia, ele fala muito isso. Existem locais do corpo onde você acaba tendo uma exacerbação de uma alteração postural. E normalmente a articulação temporomandibular ela acaba sendo um desses locais onde acaba aparecendo todos esses problemas. Então, Sim. é sim uma articulação para a gente dar muita atenção se o seu paciente ele tem uma alteração postural. Na verdade, a gente até brinca que uma alteração postural pode levar a uma disfunção dessa articulação e uma disfunção dessa articulação também pode gerar uma alteração postural. Né? Com Então, certeza uma via de mão dupla. exatamente. Se você tiver um paciente que tenha uma alteração postural e tenha uma disfunção temporomandibular, o que vale a pena é você tentar entender qual está gerando quem. Porque não adianta você tentar trabalhar com a que está sendo o efeito se você não resolver a que está gerando a causa. Né? Então você vai ter que, através de uma Exatamente. análise, né, de uma avaliação mais sucinta, tentar chegar nesse ponto. Eu vou até dar um exemplo aqui, pensando na cervical, que o que acontece, né? Por exemplo, eu falei da importância do temporal, do osso temporal, que é um osso do crânio, e a minha avaliação começa, inclusive, pela avaliação da cervical. Então, algo que precisa ser levado muito em consideração é o posicionamento do crânio. Justamente porque nós falamos que deve haver uma relação cêntrica, né, entre o temporal e a mandíbula. E o que acontece? Imagine que eu tenho uma cabeça, né, jogada lá para trás, um temporal posteriorizado. Adianta mexer só na mandíbula? Eu preciso corrigir a postura de cabeça, eu preciso corrigir o espaço suboccipital, que muitas vezes está diminuído, pode estar aumentado, mas na grande maioria das vezes diminuído. E isso faz com que estruturas muito nobres que passam por ali sejam comprimidas. Nós temos plexo cervical, nós temos o nervo vago, que é do sistema nervoso autônomo, e isso pode desencadear no paciente sintomas autonômicos, como tontura, nistagmo, náusea, visão turva, enfim, tem muita coisa que a gente poderia citar aqui, né? E compressão da artéria vértebro-basilar. Então, nós temos muitas coisas, né, que precisam ser avaliadas. E a cervical é um ponto-chave, mesmo porque inúmeros estudos também mostram a relação que existe
das dores cervicais com as dores da face. Porque existe um núcleo aqui nessa região posterior, nessa região da cervical, lá no tronco encefálico, que é chamado de núcleo trigêmino cervical. Então, nós temos um ponto de conexão aí de muitas raízes nervosas da cervical com o nervo trigêmeo que inerva a face. E nós temos 3 raízes do trigêmeo, né? Que é o oftálmico, o mandibular, né? O mandibular e o maxilar. Então, nós temos que analisar todas essas relações na hora da avaliação, porque existem muitas conexões aí. Eu já recebi paciente, por exemplo, com uma queixa de dor insuportável. Ela falava que ela tinha dor de dente. Eu tenho uma dor de dente muito grande, tinha ido a vários dentistas, não menosprezando de maneira nenhuma o trabalho dos dentistas, mas não são todos os dentistas que têm formação específica em disfunção temporomandibular e conseguem, né, fazer um diagnóstico mais preciso nessa área. Então, ela tinha procurado dentistas e fizeram radiografia, não acharam nada. Mesmo assim, ele resolveu extrair 3 dentes para ver se a dor melhorava, se era canal. Ela perdeu 3 dentes e quando ela chegou, né, para a fisioterapia, para ser avaliada, fiz avaliação e tal, era um ponto gatilho de masseter que irradiava para a arcada dentária superior. E ela, né, já tinha sido até investigada neuralgia de trigêmeo, a gente pode falar sobre isso numa outra live, talvez, mas a neuralgia de trigêmeo, por exemplo, ela é uma dor muito característica, ela é insuportável, choque, pontada, né, de um lado só da face, que dura segundos, no máximo 2 minutos. Então, ela tem toda uma característica de dor e que é facilmente excluída. Mas ela tomava uma medicação forte, que é a pregabalina, tentando excluir a possibilidade de neuralgia de trigêmeo, e nós estamos falando de um ponto gatilho miofascial, que com poucas sessões, né, foi possível resolver. Então, existem muitas relações aí que a gente precisa fazer na hora de pensar na DTM, a questão da cefaleia, de zumbido, que é muito interessante. Até eu vi que a Karina, maravilhosa Karina, tinha entrado aí, professora do curso de zumbido, a Karina Bezerra, sensacional, doutora pela USP de São Paulo, trabalha só há 18 anos com zumbido, é uma das grandes pesquisadoras do Brasil. Obrigada, viu, Karina, pela presença aí na live. E então existem muitas relações, pessoal, que nós precisamos fazer com DTM. Por isso que não dá para, né, fazer curso rápido, assim, de poucas horas ou um dia, que a gente precisa de um estudo um pouquinho mais aprofundado para entrar nessas relações, para aprender a fazer um raciocínio clínico, né, e de diagnóstico diferencial para conseguir abordar esse tipo de paciente que na maioria das vezes é bastante complexo. Já aproveitando, Camila, que você comentou da questão dessa paciente que teve a extração desses dentes, a falta de dente pode gerar uma disfunção? Não. Não sou eu. Esse é um assunto bastante polêmico, mas não sou eu, pessoal. São os estudos, é a evidência científica, tá? Então, hoje se estuda muito sobre oclusão e DTM, né? Existem muitos, já existe uma imensidão de artigos na literatura que comprovam que uma má oclusão não desencadeia DTM. Por isso existem tantas pessoas sem dentes ou com mordidas cruzadas ou, né, que nunca tiveram nenhum sintoma relacionado com a disfunção temporomandibular. Eu não estou falando que os indivíduos que têm uma má oclusão, muitas vezes eles podem sim desencadear uma DTM, mas não é o único fator, tá? Então, existem vários outros, como por exemplo, o bruxismo não é DTM. O bruxismo, ele é um fator perpetuador. Então, ele pode, né, provocar uma DTM por causa dos maus hábitos aí, como tantos outros hábitos parafuncionais. Então, o fato de apertar muito os dentes
e principalmente durante o dia, segundo os estudos, né, o bruxismo em vigília, que a pessoa não percebe que aperta, né? Às vezes ela se pega de repente cansada e quando você começa a educá-la, e a educação faz parte do processo de tratamento de DTM, o paciente ele precisa entender que ele faz parte desse processo, ele precisa estar engajado, porque depende de mudanças de hábitos, né, que são muito importantes. E, por exemplo, se ele aperta muito os dentes, existe uma sobrecarga maior dessa musculatura que deveria estar descansando. O que tem estudos falando que nós deveríamos apertar, ou seja, manter os dentes encostados somente 20 minutos por dia, somente o tempo das refeições. Durante todo o restante do dia, deveríamos manter os dentes desencostados. Até existe, vamos ensinar aí para o pessoal, a posição de repouso articular, que é a língua atrás dos dentes incisivos superiores, tem tipo um freinho lá em cima, né? Então, a posição da língua é ali, não empurrando os dentes para frente de maneira nenhuma, mas repousando. Então, língua no céu da boca, dentes desencostados e os lábios cerrados, fechados, né? Então, é essa a posição de repouso articular. Inclusive, nós ensinamos para os pacientes vários exercícios que ele pode fazer em casa. Até tem um aplicativo bem legal que o paciente pode baixar para ajudá-lo nesse processo aí de adaptação, de lembrar-se, né, de manter os dentes desencostados, que é o Desencoste Seus Dentes. Então, ele baixa lá o aplicativo, que é gratuito, programa lá para lembrá-lo, principalmente, eu tenho mania de apertar os dentes quando eu estou vendo uma série, ou um filme, ou quando eu estou estudando, enfim, né? Ou post-it mesmo, cola o post-it na tela do computador, enfim, de cores diferentes, chamando a atenção para desapertar os dentes ao longo do dia. E, claro, encaminhar o paciente muitas vezes para o dentista para confecção de placa para bruxismo, quando é bruxismo noturno. O bruxismo noturno ele tem várias relações com apneia obstrutiva do sono, com refluxo gastroesofágico, com ansiedade, com outras tantas coisas que precisam também ser investigadas, né? Mas é muito importante que o fisioterapeuta ele também esteja atento aos sinais de bruxismo que podem desencadear toda essa sintomatologia das DTMs. Falo Legal. muito, né, professor? Se deixar, a gente vai aqui umas 3 horas falando Com disso. E eu não certeza. posso dar ideia, porque senão os alunos vão falar, pode ir que a gente acompanha, entendeu? Já que a professora tocou na questão do tratamento, o pessoal tem a ideia de que DTM, como que eu vou tratar isso? E acha que a placa acaba sendo uma forma de tratamento, né? Não, Essa placa. Uma coisa que tem que ficar bem claro que a placa não é tratamento. A placa é para evitar que você tenha um prolongamento desse sintoma, né? Dessas sim. características. Até O que existem caracteriza alguns. mais esse tratamento? O que caracteriza? O tratamento, ele é basicamente terapia manual ou tem mais coisa que a gente consegue trabalhar? Eu trabalho muito com terapia manual e, como eu já te falei, exercícios que o paciente é ensinado, orientado a realizar em casa. Porque muitas vezes ele faz uma vez por semana, 2 no máximo a fisioterapia. Em quadros mais agudos, eu peço para que eles façam pelo menos 2 sessões semanais, né? Para que haja uma melhora da sintomatologia mais rápida e ele possa se sentir mais confortável, inclusive para conseguir realizar os exercícios em casa, que são, assim, parte fundamental do tratamento. Depende muito do paciente, né? Não só do terapeuta. O tratamento, ele é multidisciplinar. Então, o fisioterapeuta sozinho não trata DTM, o dentista sozinho não trata DTM. Nós precisamos muitas vezes do físio, do dentista fazendo uma placa, né, que muitas vezes alivia demais a sobrecarga muscular.
Então, diminuindo essa sobrecarga muscular, porque imagina um indivíduo que aperta os dentes a noite toda, ou 3, 4 horas durante a noite apertando os dentes. Aquela musculatura, lembra que eu falei? Masseter, temporal, são elevadores de mandíbula. Então, eles vão tracionar esse côndilo para cima, vão jogar cada vez mais para cima e para trás. Então, o disquinho está aqui, eles vão ficar batendo nesse disco o tempo todo. Esse disco vai ficando mais fino. Eu dou um exemplo para os pacientes, que é o seguinte: se você pega um bife e um batedor lá, um martelinho, né, de carne, e fica batendo em cima desse bife, ele vai ficando cada vez mais fino. Com o disco articular é a mesma coisa. Se eu tenho lá o côndilo da mandíbula batendo nesse disco o tempo todo, ele vai ficando cada vez mais fino, ele vai perdendo a sua morfologia, a sua forma. E isso faz com que ele passe a eminência mais facilmente e se desloque. E aí nós temos uma progressão daquele quadro. Lembra que eu falei que existem estágios de deslocamento, né? O Rocabado, ele classificou em 4 estágios diferentes. E esse disco, ele consegue se deslocar mais facilmente até que ele escapa e não volta mais. E nós temos um quadro mais complicado, que é o deslocamento de disco sem redução, tá? Então, imagina essa musculatura toda por vários anos, ativando essa musculatura durante a noite ou mesmo durante o dia, para quem é apertador diurno, né? E provocando toda essa alteração funcional aí nessa articulação. Então, a gente precisa eliminar todos esses fatores que acabam perpetuando a DTM, e o bruxismo é um deles. Então, a placa é importante, como o professor Paulo falou, ela não trata, não é só a placa que trata a DTM, ela é coadjuvante nesse processo, mas ela ajuda muito a diminuir essa ativação muscular. Claro, desculpa, que ela precisa ser feita por um profissional qualificado, de preferência que já atenda pacientes com disfunções temporomandibulares. Eu tenho alguns dentistas aqui na região para quem eu encaminho para fazer essas placas, e que, quando feitas de maneira adequada, né, com uma altura adequada, diminui e muito a ativação muscular. E é claro que tem alguns estudos publicados que foram apresentados até no Congresso de DTM na USP de São Paulo ano passado, e que mostram que o uso contínuo por muitos e muitos meses ou anos da placa, sem ajuste, não tem função benéfica nenhuma. Então, nós precisamos, muitas vezes, explicar para o paciente que ele precisa visitar o dentista regularmente para fazer o ajuste dessa placa, né? Que ele precisa, algumas vezes, usar, alguns estudos falam em 3 meses, 90 dias, para que não haja uma adaptação. Então, mudar o estímulo, né? Aquela coisa toda. E aí a gente teria que discutir muito todas essas questões. Mas existem vários outros tratamentos. A toxina botulínica é um caso bastante particular e polêmico, que eu não gosto muito, mas a gente pode falar dela depois, enfim. E tantos outros tratamentos antes da cirurgia. Eu vou contar uma notícia que eu acho que a maioria vai ficar triste com essa notícia. A gente só tem mais 5 minutos de live, daqui 5 Meu minutos Deus, passou muito rápido. derruba a nossa live, já foram 55 minutos, né? Foi um bate-papo, eu acho, super bacana, por isso que voou. O que eu vou pedir, professor, que o pessoal tem pedido aqui, e tem algum exercício básico para alívio que daria para poder passar o pessoal fazer em casa? Tem sim. Um exercício que eu costumo passar logo assim no primeiro dia para os pacientes, e tem alguns aí assistindo a live, eles sabem disso, é um exercício, inclusive, para trazer um determinado alívio para a articulação, inativar um pouco o temporal, que é a língua no céu da boca. Esse exercício normalmente é chamado na literatura de hand position. Então, o paciente coloca a língua no céu da boca, ele pode, se quiser, colocar os dedos, né, só apoiando, sem apertar
a articulação, só para sentir o movimento mesmo. E aí, língua no céu da boca, abre e fecha até o limite máximo da língua. Repetidas vezes. 3 de 10, pelo menos. Então, 10 vezes, descansa, outras 10. Eu passo também alguns outros exercícios para relaxamento da musculatura, principalmente do masseter, quando o paciente sente muita dor orofacial, né? Então, boca sempre entreaberta. Eu gosto muito desse, que é com os dois, a ponta dos 2 dedos, ele vai percutir a face em todo o trajeto do masseter. Não é carinho, tem que realmente exercer uma pressão aqui, né? Ou outros exercícios de alívio, aqui com a mão, né? Sempre com a boca entreaberta, tá, pessoal? E deslizar nesse sentido, né? Usar o calor, bolsinha de água quente. O gelo, ele aumenta a rigidez muscular, então não usamos, a não ser em processos inflamatórios, depois de uma cirurgia, por exemplo, né, para controlar edema, aí é gelo. Fora essas situações, para relaxamento da musculatura, nós usamos o calor. Bolsinha, aquela que você compra na farmácia, esquenta lá no micro-ondas, coloca na face. Bochecho com água morna, também muito bem-vindo. Falo para os pacientes fazerem isso durante o banho. Ixi, tem muita coisa aqui. Eu fazer uma live só de orientações, né? Podemos fazer. Gente, a gente já está chegando na fase final praticamente da nossa live. Para quem entrou um pouquinho depois, a gente já contou a novidade. Em agosto a gente vai ter um curso de disfunções temporomandibulares com a professora Camila. Quem estiver assistindo a live depois, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp solicitando informação. E a gente vai fazer um diferencial para vocês que estavam acompanhando a live. Então, quem assistiu a live, fala assim, eu estava assistindo a live da professora Camila e eu tenho interesse no curso. Manda essa mensagem que aí vocês vão ter uma condição especial na matrícula de vocês, tá bom? Legal. Lembrando que essa live vai ficar disponível no nosso YouTube. Então, como foi muita informação, depois lá vocês conseguem assistir pausando, acompanhando, tudo certinho. E vamos marcar uma para tirar as dúvidas e aí responder essas perguntas do pessoal que não deu tempo, né, professor? Agora em maio a gente não vai ter todos os dias, mas a gente vai ter uma série de lives também em maio. Então a gente marca uma só fazendo dúvidas. Como a gente vai estar, se Deus quiser, mais tranquilo dessa parte de isolamento, a gente faz inclusive uma live mais prática. Algumas demonstrações de exercícios, de avaliação, de tratamento, tá bom? Gente, queria agradecer a todos vocês, pessoal mandando aqui um monte de mensagem, pessoal pedindo a live com perguntas e respostas. Faremos. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Cadê? Pessoal falando que gostou muito da live, que pena que vai acabar. Obrigada, pessoal, mas estaremos aqui novamente. Isso aí, gente. Em maio, a gente deve fazer uma média de 2 lives por semana, tá? Então, a gente inicialmente deve fazer nesse ritmo e com certeza uma delas vai ser para a gente reabordar esse tema e, como eu falei, aí a gente faz uma live ainda mais prática, com demonstração, com exercício para vocês. Combinado? Gente, obrigado pela participação, professora. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Eu que agradeço. Pela oportunidade de passar todo o seu conhecimento para os nossos alunos. Imagina, é um prazer para mim. Obrigada, pessoal. Obrigada pela paciência e um beijão para todo mundo. Uma ótima semana para vocês. Obrigada, professor Paulo. Eu que agradeço, gente. Um abraço, boa noite para todos vocês. Eu espero vocês todos amanhã na última live do nosso mês, finalizando essas 22 lives que nós fizemos para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus familiares e logo tudo isso vai passar e a gente vai se reencontrar pessoalmente em muitos cursos e pós-graduações, tá bom? E quem puder, fique em casa. Exatamente. Né? Tchau, gente. Até mais, boa noite.